Gabi, eu quero que a minha loja dê lucro, eu quero viver do meu negócio, eu já vivi do meu negócio e hoje eu não consigo mais, eu quero entender se esse negócio é viável. Essa é uma das principais questões que todas as pessoas que vêm até mim buscar consultoria trazem, né? E hoje, no vídeo de hoje, eu quero trazer qual é o ponto principal que a gente tem que saber quando a gente tem um negócio para conseguir atingir as nossas metas, né? Esse vídeo tá indo ao ar na terça-feira de carnaval, então tem essa egrégora, né, de que o ano só começa depois do carnaval, embora, gente, isso não seja verdade pra gente que tem negócio, tá? Mas eu acredito que isso nos deu tempo, né, pra entender todas as metas que a gente traçou. Já passou janeiro, já passou metade de fevereiro e pode ser que muitas dessas metas você não tenha conseguido atingir, né, o que foi proposto para o mês de janeiro. A gente não teve um janeiro positivo quando a gente analisa todas as pesquisas de varejo do Brasil, né, a gente teve uma retração de quase 6% no sellout. Sellout é a venda ao consumidor final, né, então é o quanto que as lojas de fato venderam, não o que venderam para você, que é dono de loja, né, não o que a indústria vendeu para você, que isso é o sell-in. Então aqui a gente tem algumas já informações do ano de 2026 para a gente saber se você vai conseguir atingir as suas metas de uma forma consistente e sustentável ao longo do ano de 2026. Então o objetivo do vídeo não é ficar dando um monte de ferramenta técnica sobre planejamento e tudo mais, mas principalmente para a gente falar sobre um viés que eu vejo que é muito comportamental, principalmente da gente que tem essa veia, né, empreendedora, vendedora e quer vamos pra cima, vamos bater meta. E isso é muito positivo, essa atitude de querer bater meta ela é muito importante, mas muitas vezes isso faz com que a gente fique muito cego para alguns pré-requisitos que são essenciais para quando a gente é empreendedor, a gente de fato conseguir viver do nosso negócio e realmente ter redes e ter lojas lucrativas, tá? Então, deixa aqui o seu comentário, né, sobre o que você pensa ao longo do que a gente vai conversando aqui, vai colocando aqui nos comentários, que é super importante para eu saber, né, exatamente qual que é a tua dúvida e a gente conseguir trazer esses conteúdos aqui que sejam de fato relevantes, né. Eu acredito muito que de ferramenta, inclusive eu tenho vários vídeos de ferramentas de planejamento, de meta, eu vou deixar alguns ranqueados aqui, mas eu acho que o que eu mais vejo no dia a dia, até pelo meu negócio, do negócio dos meus clientes, é justamente essa questão de clareza de comportamento. O que vem primeiro, o que vem depois, né? Muito da angústia de vocês, eu não sei que ação fazer para vender. Gente, ação para vender é uma coisa lá na frente, né? Muitas vezes a gente não está cumprindo esses pré-requisitos que, se a gente tem clareza, se a gente está agindo sobre eles, muitas vezes o resultado ele já acontece sem eu fazer uma ação de vendas. Ou, né, caso ele não venha sem eu fazer uma ação de vendas, torna aquilo que eu vou fazer intencionalmente, como uma ação, uma promoção, enfim, algo muito mais barato, muito mais rentável, muito mais vantajoso, porque eu sei exatamente onde eu estou agindo. Então, o primeiro pré-requisito que eu quero trazer é sobre a clareza, né, do conhecimento do negócio. Você precisa conhecer o seu negócio a partir dos números, tá? Então, Gabi, o que seria conhecer o meu negócio a partir dos números? Primeira clareza é você saber qual que é o seu ponto de equilíbrio. Porque aqui a gente está falando de meta, como é que eu atinjo a meta? Só que essa meta, muitas vezes até ela é atingida dentro do varejo e mesmo assim o dono ele não vê o resultado. Porque essa meta pode estar sendo construída a partir de uma visão errada da realidade. Então, o primeiro número é conhecer o seu ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É quanto o meu negócio precisa faturar para eu não ter nem lucro nem prejuízo. Ou seja, quanto eu preciso vender para eu pagar todas as contas e ficar no 0 a 0. Isso é o meu ponto de equilíbrio. Esse é o mínimo, é o meu ponto de partida. A partir do conhecimento desse número, eu vou entender lucratividade. Então, lucratividade é tudo que está acima do ponto de equilíbrio. Lucro não é o que vai para o seu bolso, lucro não é o quanto de conta pessoal você paga com as contas da loja, lucro é o que está acima do seu ponto de equilíbrio, tá? Pode ser que você tenha o lucro e não veja o lucro, aí são outras questões, mas aqui o pré-requisito para você saber das metas do seu negócio é o seu ponto de equilíbrio. E aí, o ponto de equilíbrio, eu vou trazer ao final do vídeo algumas informações que vão te ajudar a levantar esse número especificamente.
é uma relação entre tudo que você tem de custo fixo e tudo que você tem de custo variável. Números esses que, gente, 80% dos clientes, quando começa um processo de consultoria que a gente vai começar a apurar esses números, começam a ter uma angústia, começa a ter uma dor de barriga, começa a não querer ver. Mas se você não olhar, você vai quebrar. Se você não olhar para os seus custos, vai chegar um momento onde você vai perceber que você não ganha dinheiro com o seu negócio, você só gira dinheiro. Só que esse girar o dinheiro, entradas e saídas, chega um momento em que ele não é mais o suficiente. A coisa ela começa a virar uma bola de neve, gente. Quantas pessoas a gente já não viu quebrar, né? Com negócios que vendiam muito, mas não tinham conhecimento do ponto de equilíbrio e não tinham uma clareza de para onde ir. Então, a primeira coisa é, o que você quer para o seu negócio? Gabi, eu quero viver do meu negócio. Por exemplo, pode ser um desejo. Isso é um desejo, não é uma meta. Gabi, eu quero viver do meu negócio. É um desejo, tá? Quero viver do meu negócio é um desejo da sua vida que a gente precisa transformar numa meta. O que é meta? Meta é algo específico, mensurável. Para você viver do seu negócio, quanto você precisa ganhar? Percebe? A gente tem que transformar um desejo em uma meta, tá? Essa meta, como eu falei, ela tem o pré-requisito de você conhecer o seu negócio. Então, bom, eu quero viver do meu negócio e para eu viver do meu negócio eu preciso ganhar 15 mil reais por mês. Ou seja, o seu negócio tem que pagar todas as contas dele e tem que te remunerar em 15 mil reais por mês. Isso é uma informação, isso é um número, isso é conhecer. Agora a gente vai entender. O seu negócio, no ponto que ele é hoje, no formato que ele é hoje, ele consegue gerar esse faturamento? Então, por exemplo, para chegar nesse seu objetivo, o teu negócio tem que vender 100 mil reais. O teu negócio tem esse potencial de vender 100 mil reais? Né? Entendo esse potencial de vender 100 mil reais, eu não tô dizendo... Muitas vezes, gente, o negócio ele não tá vendendo 100 mil reais, mas ele tem o potencial. Legal. E aí é importante porque aí a gente vai ajustando essas expectativas. Mas aqui eu estou partindo do pressuposto que o seu negócio tem o potencial de faturar 100 mil reais. Bacana. O que a gente precisa ajustar? O que a gente precisa fazer vem depois. Então a tua meta é vender 100 mil reais. Essa é a sua meta. Uma meta construída a partir de um número específico conhecido do teu negócio. E agora, o que eu faço? A meta de 100 mil reais, uma vez que ela foi definida, agora ela importa muito pouco. O mais importante agora é o plano. O mais importante sobre ter uma meta não é ter uma meta, é ter um plano. Muita gente tem desejo e acha que é meta, e muita gente tem meta achando que isso é o suficiente, e não é. A diferença entre as pessoas que realizam coisas são pessoas que têm plano e executam esse plano. Então veja, meta é só o começo da conversa. E aí vamos lá, eu vou fazer um paralelo com a vida pessoal. Então eu vou dar um exemplo. Eu, Gabi, eu sou mãe de 2 filhos, empreendo, tenho minha empresa, né, tenho muitas coisas para fazer, né, no meu dia a dia. Eu tenho 2 filhos e um desejo da minha vida, hoje que eles são pequenos, é ter um tempo de qualidade com os meus filhos, porque muitas vezes a gente é engolido pelo dia a dia e quando vê, né, a semana passou, a quinzena passou, o mês passou e eu sinto que eu não tive aquele tempo de qualidade com os meus filhos. Então esse é um desejo que eu tenho, né? Desejo estar mais tempo com os meus filhos. Mas eu preciso transformar isso numa meta específica. O que materializa eu estar mais tempo com os meus filhos? O que vai me realizar em estar mais tempo com eles? Então, eu estabeleci, isso é verdade, tá, gente? Eu estabeleci a meta de todos os dias, de segunda a quinta-feira, porque sábado e domingo eu já fico bastante com eles, mas de segunda a quinta-feira, após a escola, após a terapia, né, as terapias da Olivia. Bom, pra quem não sabe, a minha filha mais nova, ela tem síndrome de Down, então ela faz terapias todos os dias de segunda a quinta-feira, então todos os dias, depois desse horário, eu vou me dedicar 1 hora e meia com eles antes de vir direto pra casa. Eu vou parar em um parque, né, e vou ficar 1 hora e meia brincando exclusivamente, dando atenção para eles nesse parquinho. Aí a gente vem pra casa e segue a nossa rotina. Então,
isso é transformar um desejo em uma meta, né? Então, eu vou fazer, vou ter mais tempo de qualidade com os meus filhos, e essa meta eu consigo ser específica e eu consigo traçar um plano para fazer isso, que é a minha 1 hora de parquinho todos os dias. E aí, quando a gente vai para o nosso negócio, eu particularmente, eu vejo que muita gente tem dificuldade, né, de traçar essas metas no campo pessoal, que aqui eu tô dando esse exemplo do campo pessoal, e transporta isso para o ambiente de negócio. Tem essa dificuldade realmente, né, de estabelecer esse plano. Então, quando você tem uma meta de 100 mil reais na sua loja, agora o mais importante é você estabelecer o plano. O que é o plano? O plano, antes da gente sair falando o que eu vou fazer de ação, parceria, tráfego pago, o plano é eu saber o caminho. O que é o caminho? Quantas pessoas eu vou atender? Não é para quantas pessoas eu vou vender, para quantas pessoas eu vou atender, né? Varejo físico, gente, é sobre alcance. Quantas pessoas eu consigo alcançar? Quantas pessoas eu preciso alcançar para atingir o meu plano? Você já parou para pensar nisso? Né? Quando você vai na Zara, quando você vai na Renner, quando você vai na Riachuelo, você pode até não saber ou nunca ter reparado, mas tem um robozinho assim na porta chamado contador de fluxo. Eles sabem exatamente quantas pessoas entraram na loja por mês, por ano, por semestre, por dia da semana, por hora do dia, para poder traçar plano, né? Então, a gente precisa saber quantas pessoas eu preciso atender, para quantas pessoas eu preciso vender, quanto eu preciso vender para essas pessoas em valor, quantos reais, qual o ticket médio, quantas peças eu preciso vender. Até porque, se eu quero vender 100 mil reais, eu preciso de X peças, eu preciso ver se o meu estoque é suficiente para isso, né? Então, veja, eu pego aquela meta de 100 mil reais e eu começo a traçar um plano. Então, eu vou atender tantas pessoas, eu vou vender para tantas, em tal ticket médio, com tal número de peças. E a partir disso, isso é um plano. O plano, ele é como se fosse um plano de viagem. Eu vou de Londrina a Salvador de carro, então eu vou pernoitar aqui, eu vou rodar tantos quilômetros por dia, eu vou almoçar, eu vou jantar, eu vou visitar não sei o quê. Isso é um plano de viagem. Quando a gente executa esse plano, não necessariamente as coisas acontecem do jeito que a gente planejou. Então, a gente precisa ter ferramenta e recurso para quê? Para ajustar esse plano conforme as coisas vão se apresentando pra gente. Varejo, gente, é o que mais é impactado por questões como, por exemplo, se você tem uma loja de rua e chove, não vai ter gente entrando na tua loja, porque as pessoas não vão andar na rua. Então, veja, conforme a gente traça o plano e executa esse plano, eu também preciso ter a capacidade para eu modificar, né? Não é que eu tracei um plano, isso é ad eterno, a gente vai ficar nele, vai ficar só insistindo nele. Então eu preciso ter essas ferramentas. E eu vejo que hoje, né, conforme a gente tá aqui conversando, ou a gente tem um desejo e acha que desejo é meta e não é, ou eu tenho uma meta, mas eu não tenho esses pré-requisitos, eu não conheço o meu negócio, ou eu tenho um plano e eu sou muito ineficiente na execução desse plano, né? Então, ter o plano é importante, né? Então, quando a gente tem o plano no sentido da loja, eu conhecer e eu conseguir olhar para esses números e ter essa clareza, para eu conhecer também essa minha capacidade de execução, ela é muito importante. E aí, conhecendo esses números, falando, nossa, se eu trabalho sozinho, eu já entendi que eu preciso puxar mais aqui no ticket médio, ou tá mais propício para o PA, ou tá mais propício para eu fazer mais contatos, o movimento tá mais devagar aqui na loja, então eu vou partir para uma prospecção mais ativa. Se antes eu tinha uma meta de 30 prospecções por dia, eu vou fazer 50, né? Então, a gente vai ajustando esse plano. E aí a gente vai entendendo que, conforme eu tenho um plano definido, você já vai melhorar a venda do teu negócio. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. E aí eu quero trazer o caso de uma cliente que chegou para mim esse mês, de uma franquia, e ela falou, Gabi, eu preciso vender e eu quero muito fazer ações, eu não sei o que fazer. Eu falei, calma, antes de fazer ação, vamos conhecer o negócio? E aí a gente começou, né, com toda a metodologia da Indica, aplicar o IndicaView, né, que é, assim, a ferramenta, gente, que mais vai dar a clareza de um negócio de varejo hoje.
né? Então ela começou a fazer por uma semana, sendo que eu comecei a atendê-la agora, no mês de fevereiro, no dia 3 ou no dia 4 de fevereiro. E nós traçamos a meta de fevereiro nesse dia. Uma meta R$3.000 a mais do que o realizado de janeiro, sendo que fevereiro é um mês mais curto e para essa minha cliente o volta às aulas é muito importante. Então janeiro é o segundo mês mais forte do ano depois de dezembro, né? Ou seja, a gente colocou uma meta ousada, né, para fevereiro superar janeiro. Eu senti que ela não estava muito confortável, não estava muito confiante com aquela meta, mas nessa última sexta-feira, a projeção de atingimento dessa meta está em 94%, né? Ou seja, ela está quase chegando no ritmo de atingir essa meta, né? Só de ter clareza dos números. Ela não conhecia preço médio, não conhecia ticket médio, não conhecia o PA, não sabia como é que estava a performance por vendedor em relação à projeção da meta. Então ela tem uma vendedora que está projetando entregar 60% da meta, tem uma que está projetando entregar 145% da meta e a outra 113% da meta. Olha quanta coisa a gente consegue desdobrar a partir dessa leitura, né? Então, essa clareza, né? E aí ela tava com essa ânsia, né, de fazer ações, mas agora ela falou, Gabi, agora eu entendo que primeiro eu tenho que saber aonde eu sou capaz de levar o meu negócio. Digamos assim, sem ação. Gente, bem entre parênteses, tá? Porque a gente sempre tem que estar fazendo ação na loja, né? Você ligar para 30 clientes por dia é uma ação, mas o que eu tô querendo dizer aqui é, antes da gente botar dinheiro, muita gente vem falar assim, ai, Gabi, e tráfego pago, né? Eu falo, gente, tráfego pago, você tem um mínimo para você colocar por dia, né? Você tem esse mínimo para colocar por dia? Você tem um orçamento para tráfego pago, né? Porque senão a gente só vai queimar dinheiro. E aí, muitas vezes, o resultado que a pessoa quer, né, ela já consegue atingir sabendo exatamente onde ela precisa ajustar. Então, veja, você ter um desejo, né? Você tem um desejo. Para você transformar isso em meta, você tem que conhecer o seu negócio e aí traçar uma meta, né? Específica, mensurável, né? Atingível. E aí, a partir dessa meta, você tem que ter um plano. Um plano. Se você não está olhando número de vendas, conversão, ticket médio, PA, preço médio da sua loja todos os dias, você não tem um plano. Você está se aventurando. E essa aventura te custa tempo, te custa dinheiro e te custa energia. E não vai resultar numa coisa positiva. Então, esse direcionamento desse plano é super importante. E aí, a partir disso, eu tenho que atender, exemplo, 1.000 pessoas. Tenho que vender para 50% delas. 50% é bem baixo, tá, gente? O varejo físico hoje tem que trabalhar com pelo menos 75%, 80%. Tenho que vender nesse primeiro momento 50% delas. Tenho que fazer esse ticket médio. Aí a gente vai começar a desenhar ações para esse plano funcionar. Não desenhar ações para trazer gente se o teu problema é conversão, se o teu problema é aproveitamento. Você tem um time que deveria estar fazendo um ticket médio de R$300 e está fazendo um ticket médio de 180, se você faz tráfego pago e traz gente, esse time não vai aproveitar esse fluxo. Você vai perder dinheiro. Então, você tem que focar em aproveitamento, né? Então, veja, transformar desejos em metas, metas realistas a partir do entendimento do negócio, para então fazer um plano e executar esse plano, é o que vai garantir que você tenha previsibilidade de atingimento de resultado na sua loja. Não é o calendário, não é o que está acontecendo lá fora. É óbvio que os fatores macroeconômicos, a gente tem Copa, a gente tem eleição, a gente tem isso, a gente tem aquilo, mas não é isso que vai determinar, né? O sucesso ou insucesso da sua loja. Se eu sei que uma viagem de carro de Londrina a Salvador ela é árdua, mas eu tenho que fazer essa viagem, o que vai garantir que eu tenha sucesso e chegue ao meu destino final, né? É eu traçar um bom plano, escolher os melhores caminhos,
conversar com gente que já fez esse caminho para saber das armadilhas, para eu economizar tempo, para eu saber qual lugar é bom, qual lugar não é, para pernoitar, por exemplo. Então, se hoje você sente que você tem que fazer uma viagem, tem que percorrer um caminho até o seu objetivo final, que é tornar a sua loja lucrativa, viver da sua loja, e você não sabe como fazer isso, hoje o Indica Base, que é o meu curso que fala sobre tudo que você tem que saber comercialmente do seu negócio, ele está à disposição e agora com um bônus super especial, que é você, na aquisição do curso, você preenche uma ficha, você vai aplicar por 21 dias todas as ferramentas que eu coloco lá. E depois de 21 dias você vai colocar o resultado, vai me mandar e eu vou te dar uma devolutiva. Eu vou enviar uma devolutiva, eu vou fazer uma análise e vou mandar para você, né, uma devolutiva. Então o link tá aqui embaixo. Não perde essa oportunidade de começar o ano, que tem muitos percalços pela frente, sabendo exatamente quais os caminhos que você tem que percorrer, qual é a velocidade, quais as armadilhas, quais são os atalhos, né? Que eu já deixei tudo isso mastigado aqui para você. Então, não deixa de comentar aqui nesse vídeo, tanto das suas dúvidas sobre planejamento, sobre meta, como é que tá o atingimento de resultados, e também deixa o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.